Saiu aqui da apresentação. Bom, então a gente vai aplicar esses fundamentos que a gente analisou para um ciclo ideal. Então, algumas definições aqui, ó. PD, pressão na descarga, aqui, ó. PD, pressão na descarga. PA, pressão na admissão, aqui, ó. O volume aqui, Vzão, aqui cortado, né? É massa vezes o volume específico. Então, aqui, tá vendo? O abscisso aqui é o volume específico, né? Metros cúbicos por quilo, por exemplo, né? E aqui, megapascal. A primeira definição aqui, então, o que a gente tem aqui? Ó, um ciclo termodinâmico, né? Uma compressão adiabática reversível, uma descarga isobárica, então o compressor, nesse ponto aqui, ele começa a comprimir aquilo que eu tinha desenhado anteriormente, né? Até essa região aqui, ó. Até mais ou menos esse local aqui ele está comprimindo, certo? Tá? Então, até aqui ele comprime. Aqui nesse ponto a válvula de descarga abre, né? Então, por exemplo, eventualmente essa daqui poderia ser a de descarga, né? Aqui poderia ser a de admissão, na verdade, né? Que eventualmente, se o pistão tiver num ponto que ele está acabando de admitir, não, na verdade aqui as duas tinham que estar fechadas. Já. Ah, não, a admissão, tá certo. Aqui é a admissão e aqui depois a compressão. Não, tudo bem. Aqui faz sentido, sim. Ele poderia estar aqui terminando a admissão. Aí, um pouquinho depois dessa válvula ia fechar, ele ia comprimir, certo? E aqui a válvula de descarga estaria aberta. Então, aqui, descarga aberta, ou válvula de descarga, né? E aqui, válvula de admissão aberta. E admissão fechada. E aqui, descarga fechada. Tá? Então, aqui ele admite, comprime, descarrega. Aí aqui o pistão desce, vai um pouquinho para a direita, né? Cria uma depressãozinha antes da válvula finalmente abrir. A válvula abre aqui. Certo? Então, compressão adiabática e descarga isobárica, né? Então, ele descarrega. Aqui é o ponto que a pressão atingiu o ponto lá do processo. Então, daqui para frente ele está descarregando, né? Tá? Certo? Daqui para frente ele descarrega. O gás comprimido, né? Aí, terminou de descarregar, a válvula de descarga fecha, a de admissão também está fechada, aí ele começa a descer, ele começa a ir para a direita de novo. Até aqui, ó, ele ainda não abriu nenhuma das duas válvulas, né? Ele está com a válvula de admissão e de descarga fechada, então tem uma depressão aqui dentro do pistão. Aí aqui a válvula de admissão abre, e aqui ele começa a admitir o ar, tá? Então aqui ele admite o ar, essa região toda aqui é de admissão, certo? P2 sobre P1 igual a PD sobre PA, né? Então ele está dizendo aqui, ó, P2 sobre P1 é a razão de compressão R, tá? Certo? É a razão entre a pressão atmosférica, eventualmente, né? Na verdade, abaixo da atmosférica, porque essa depressão tem que existir para puxar o ar se o ar estiver na pressão atmosférica, por exemplo. Então, a pressão na admissão sobre a pressão na descarga, tá? É a razão de compressão R. O volume aspirado é V4 menos V1. O volume aspirado é o volume, né, a partir do momento que a abertura da válvula de admissão. Tá? Então, é o volume a partir do momento que a válvula de admissão abriu, que foi aspirado. E o volume deslocado é o volume que o pistão desloca, né? Na verdade, é todo esse volume aqui, ó, V1 menos V3, tá? V1 menos V3. Então, ele desloca isso tudo aqui, toda a região aqui, do curso do pistão, né? Mas ele só aspira a partir do momento que a válvula de admissão abre. Tá? Então, o volume aspirado, óbvio, é menor do que o volume deslocado. Esse V0 aqui, que é igual a V3, isso daqui, ó, é o volume morto. Ele existe em motores de combustão interna, existe em compressores, porque
A válvula não pode chegar muito pertinho ali, né? O pistão não pode chegar muito pertinho aqui tanto da camisa aqui, da parte de cima, né? Do cilindro, porque pode ter uma interferência com a válvula, pode bater ali em cima. Então sempre vai existir um volumezinho morto aqui em qualquer dispositivo de pistão alternativo, tá? E o clearance é definido como a razão entre o volume morto, a razão entre esse volume morto e o volume deslocado, e o volume que o pistão desloca, né? Então essa relação aqui de volume é o volume morto aqui, ó, o V0, que é esse volume aqui, ó, tá? E o volume deslocado, que é todo esse volume aqui, que o pistão desloca, né? O curso dele, certo? O pistão desloca ao longo do curso dele. Então é V3 sobre V1 menos V3, certo? Quanto do volume deslocado é o volume morto, tá? Certo? Claro que quanto menor isso, melhor, né? Que a gente vai aproveitar mais toda a região aqui do cilindro, mas quanto mais perto aqui, pior, corre mais risco dele bater, ter alguma interferência ali, certo? Bom, então a gente vai iniciar definindo rendimento volumétrico. Quanto do volume aspirado, quanto do volume deslocado, né, que é efetivamente aspirado, certo? Então, é aquilo que a gente falou, né? O pistão ele vai se deslocando, mas ele só começa a aspirar a partir daqui, quando a válvula de admissão abre. Então é V4 menos V1, V3 menos V1, fração do volume deslocado que efetivamente aspira o gás é sempre menor que 1, né? A válvula nunca abre, sempre existe uma certa compressibilidade que não deixa a válvula abrir logo no momento que o pistão está iniciando o curso. Aí, então esse é o rendimento volumétrico. Se a gente multiplicar e dividir por V3, a gente não vai fazer nada, né, no volume 3, né? Multiplicar e dividir por volume 3, que é o volume morto, a gente matematicamente não vai ter nenhuma, não muda nada. E somar e subtrair por 1 também não, mas a gente vai ficar com uma relação dessa forma aqui, ó. A gente multiplicou e dividiu por V3, somou e subtraiu com 1. Então, para uma transformação isentrópica, né, um gás ideal reversível, lembra que a gente viu que o V4 sobre V3, né, o volume aqui em metro cúbico, e aqui em metro cúbico por quilo, né? Por quilo. Então, a relação é igual, né? Se for, porque quilo por quilo vai cancelar, é PD sobre PA elevado a 1 sobre K. E, efetivamente, esse V4 sobre V3 apareceu aqui, ó. Né? E o P3 igual a P2 igual a PD, né? A pressão da descarga, todas as pressões aqui são iguais. E todas as pressões aqui de baixo são iguais. PA igual a P4 igual a P1. E lembra que isso daqui veio da nossa revisão de termo, né? Aqui, ó, nossos processos isentrópicos adiabáticos, né, ou reversíveis, tá? Certo? Então, V4 sobre V3 é PD sobre PA. V4 sobre V3 aqui, ó. Tá? Então, a gente substitui ali, ó, rendimento volumétrico é 1 menos C, então aqui apareceu a definição do clearance, né, a razão entre o volume morto e o volume deslocado. PD sobre PA elevado a 1 sobre K. Então, se a gente souber as pressões de descarga e admissão, e sobre essa relação, e o K do ar, e o clearance, né? Quanto menor o clearance, maior o rendimento volumétrico. Certo? Menor o clearance, melhor, maior o rendimento volumétrico. E gases com K alto, melhor. Então, por exemplo, o ar, ele vai apresentar um rendimento volumétrico melhor do que o butano. Opa, desculpa. Do que o butano, porque o K do ar é maior, tá? Então, maior que o oxigênio, maior que o nitrogênio. Então, o rendimento volumétrico dos gases com K alto é melhor. E quanto menor a razão de compressão, melhor. Quanto menor essa relação PD-PA, maior vai ser o rendimento volumétrico. Então, por isso que existem compressores que fazem a compressão em vários estágios. Porque cada estágio trabalha com uma razão de compressão pequena, né? Portanto, com maior rendimento volumétrico, e aí ele joga para o outro a compressão para o estágio da frente, que também vai ter uma... Mas isso é mais caro, né? Você tem que fazer vários cilindros, entendeu? Isso fica mais caro, porque
Você acaba tendo que fazer vários cilindros, mas o rendimento é melhor. Aí é uma relação, o payoff, né? Saber o que vale a pena, tá? Beleza? Aí vamos ver aqui, ó, a influência das pressões, né? Então, olha só. Se a gente manter a pressão de admissão constante e for aumentando a pressão de descarga, olha o que acontece. Isso dentro desse contexto dessa razão de compressão e aumentando, né? Olha o que acontece, ó. O ciclo original é 1, 2, 3, 4, ó. 1, 2, 3, 4. Deixa eu marcar ele aqui, ó. Esse é o ciclo original. Vou marcar em azul aqui. 1, 2, 3, 4 e volta. Isso daqui é o ciclo original. Vamos imaginar que a gente aumentou a pressão na descarga, ou que a razão de compressão desse compressor aumentou para 2 linhas. Tá? Aí vamos imaginar agora que o ciclo é esse daqui, ó. 1, 2 linha, 3 linha, 4 linha. E aí ele coincide ali, né? Certo? Olha o que vai acontecer, ó. O volume aspirado aqui é menor, ó. Certo? Aqui é o volume aspirado. Em contrapartida com o original que estava aqui, ó. Olha aqui, ó. O volume aspirado original, tá? É bem maior. Então, a gente começa a ver que à medida que a gente aumenta até um limite aqui, ó, que a pressão é tão grande na descarga que a válvula não consegue abrir. Então, o compressor fica aqui, ó, sobe e desce, sem aspirar, sem descarregar, né? Ele fica aquele mesmo gás ali preso dentro do pistão, certo? Entre 1 igual a 3 linhas, 2 linhas, 3 2 linhas. Desculpa, 4 2 linhas aqui, né? 1 igual a 4 2 linhas, 2 2 linhas, 3 2 linhas. Ou seja, ele nunca descarrega, porque ele não tem pressão suficiente para abrir a válvula de descarga. Então, à medida que a pressão de descarga vai aumentando, e aí essa razão vai aumentando, né? A eficiência vai diminuindo, e aí o caso limite é um que a pressão da descarga não consegue não consegue abrir a válvula de descarga, e também o volume aspirado vai diminuindo, né? Tá? E se a gente diminuir PA aqui, olha o que vai acontecendo, ó. À medida que a gente diminui PA, deixa eu desenhar de novo aqui o ciclo original. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, né? Aí eu diminuí PA. Aí eu vim aqui, ó, para esse outro ciclo aqui, ó. 1, 2 linha. Aqui, ó. Opa, desculpa, tá errado. É 1 linha aqui, ó. Eu diminui PA, então é 1 linha, tava achando estranho aqui, ó. 1 linha, 2 linha, 3, 4, 4 linha, 1 linha. Por quê? Eu diminuí PA, e aí a válvula, o pistão vai ter que andar um pouquinho mais aqui, ó. Ele vai ter que fazer um curso maior para conseguir abrir a válvula, porque P1, a pressão na admissão, é menor. Então lembra aqui, ó, deixa eu voltar alguns slides, à medida que o compressor está indo para a direita aqui, ele cria uma depressão. Se a pressão na admissão for menor, esse lado aqui, né, está tendendo a puxar, certo? Mais a válvula para o lado esquerdo aqui. Então o pistão tem que caminhar mais para a direita para criar uma depressão maior para conseguir abrir a válvula de admissão, tá? Então é isso que a gente está vendo aqui, ó. À medida que a pressão diminui na admissão, o cilindro, né, o pistão tem que andar mais. Olha aqui, ó. O volume aspirado aqui era esse daqui, né? Originalmente, ó. Esse daqui era o volume aspirado. Volume aspirado original. Agora, o volume aspirado com a pressão menor é esse daqui, ó. Volume aspirado P menor, né? Tá? Então é menor. Então a gente vê que a eficiência volumétrica vai diminuindo à medida que a pressão na admissão diminui, até o caso limite de novo, que a pressão é tão baixa na admissão que a válvula de admissão nunca abre, e o mesmo gás fica sendo comprimido, expandido ali dentro, e aí você não está fazendo nada, né? Você não está admitindo um gás novo. Então a eficiência vai a zero, tá? No limite aqui que a pressão P1 é muito baixa, certo? Bom, então vamos analisar, deixa eu ver que horas são, 9h30, dá tempo. Então vamos analisar o trabalho consumido no ciclo de compressão, né? Pegar todo esse processo, todo esse ciclo termodinâmico aqui do compressor,
e analisar o trabalho envolvido, que é isso que a gente quer, né? A gente quer quantificar quanto de trabalho, quanto de energia o compressor precisa realizar, por exemplo, para trazer o gás da pressão P1 para a pressão P2, certo? Essa máquina operatriz, né, que fornece energia para o fluido, ela precisa de uma certa quantidade de energia para levar o gás de uma pressão P1 para uma pressão P2. Então, o que a gente faz? Tem que fazer a soma algébrica do trabalho em cada trecho do ciclo. O trabalho 1,2 de compressão, o trabalho 2,3 de expansão, na verdade, o de expansão é 3,4, 2,3 aqui quando o gás está sendo carregado, né, para o processo, e o 4,1 quando o gás está entrando aqui no pistão. Então, é a soma de todos esses trabalhos aqui em cada processo do ciclo. Tá? O trabalho 1,2 é o trabalho de compressão, ele é realizado no gás. Então, ele é menor que zero. Lembra da conversão de termodinâmica? Quando você tem o trabalho realizado no sistema, ele é menor que zero. Então, a gente está usando aqui a nossa convenção de termodinâmica. É igual a integral do PDV. Lembra? Eu fiz essa demonstração aqui, né? Força é pressão vezes a área, mais o trabalho é força vezes deslocamento, né? Certo? A gente tem aqui o pistão em uma certa região aqui, né? A gente tem aqui uma força que é a pressão vezes a área, mas o trabalho é força vezes um certo deslocamento X aqui, né? Então, pressão vezes área vezes X igual a pressão vezes volume. Então, a integral, o trabalho 1,2 é a integral do PDV, né? Certo? É a pressão vezes a variação de volume se a pressão continuar constante. Como não está constante, a gente vai ver que a gente vai ter que usar uma daquelas fórmulas lá, né? Do PV, PV elevado a N igual a constante. Se o N for 1, se o N for K, né? Tá, certo? Beleza? E é equivalente à área A1, 2, CD, tá? Aqui, ó. A1, 2... Eita. Ah, sim, desculpa. Área. Então, como é integral de PDV, é essa área aqui de baixo, ó. Certo? Lembra que a gente pode fazer uma analogia de trabalho com a área sobre a curva, né? Então, área 1, 2, CD, tá? Esse é o trabalho de compressão realizado no gás. Só que o ciclo não terminou ainda, né? A gente ainda tem que analisar outros trabalhos aqui, ó. O trabalho 2,3 é o de movimentação do gás, né? É menor que zero também, que é realizado no gás. Como é a volume constante, desculpa, como é a pressão constante, volume constante não, né? É óbvio que o volume está diminuindo aqui, ó. Mas a pressão é constante, é uma descarga isobárica, né? A válvula de descarga abriu, e aí a pressão se torna constante durante o processo de expulsão do gás. Então a pressão sai de dentro da integral, P delta V. Então, é equivalente à área A23C, né? Essa área aqui, ó. Tá? Esse aqui é o trabalho de movimentação do gás. O trabalho 3,4 é o trabalho de expansão realizado pelo gás, é maior que zero. Então, a integral de PDV é essa área A34BA. 3, 4, aqui, ó. Essa integral aqui, ó. É o de expansão, né? Que o gás faz, é o que é feito sobre o gás, né? Quando o pistão vai para lá e o gás está ajudando aqui, né? No processo de expansão aqui, tá? Desculpa, eu falei besteira. As válvulas estão fechadas, isso aqui eu falei besteira aqui, as válvulas estão fechadas. E, na verdade, como o pistão está criando uma depressão aqui, na medida que ele vai para a direita, o gás acaba ajudando o pistão a se movimentar para a direita. Tá? Então, por isso que o trabalho ele é positivo, é realizado pelo gás no pistão. Certo? Porque a pressão vai caindo, né? À medida que o pistão está indo para lá, a pressão vai caindo. Então, é o P delta V aqui, ó. É essa área aqui, ó. Tá? É essa área aqui de baixo. Então, a soma algébrica das áreas é o trabalho líquido fornecido pelo compressor no gás, que é o sistema. Bom, como a área não pode ser negativa, né, a gente faz que o menos trabalho, que é no gás, né, é a área 1, 2, 3, 4. Então, se a gente fizer toda essa soma das porções positivas e negativas, a gente fica com essa área aqui, ó. É o trabalho realizado no gás, tá?
Beleza? Se a gente fizer a mesma análise, ó, o que a gente pode fazer? Ó, como essa área, a gente também pode ir pela ordenada. A gente fez pela abscissa aqui, né? A gente pode dizer que a área A12 é F, ou seja, essa área aqui, ó, A12 é F aqui, ó, menos a área A34 é F, essa daqui, ó. Certo? Pode dizer que essa que também, né, vai fornecer essa área aqui, se a gente for pela ordenada, tá? Beleza? E aí a gente fica com a integral de VDP. Se a gente for pela ordenada aqui, ó, por esse lado aqui, ó, em vez da integral de PDV, a gente fica com a integral de VDP, tá? Isso pode ser demonstrado também, eu não vou fazer isso para não ficar muito longa essa revisão de termodinâmica, mas se a gente fizer um processo em regime permanente no cilindro, naturalmente sai essa integral de VDP aqui também, tá? A gente fez isso aqui por um argumento de área geométrico, mas a gente pode usar um argumento termodinâmico também para fazer essa análise aqui da integral de VDP, tá? Beleza? Bom, então a gente pode usar uma daquelas formas do comportamento PV que a gente viu anteriormente. Ou PV elevado a K igual a constante, PV elevado a RT igual a constante, ou PV elevado a N igual a constante para cada um dos processos, né? Se ele for sem transferência de calor, se ele for com alta transferência de calor ou alguma transferência de calor, tá? Então, o que a gente tem aqui em termos de massa, né? Porque lembra que o volume ele é igual a massa vezes o volume específico, e aqui a gente tem o volume específico na abscissa. Então, ó, em 1, a gente tem o volume como a massa total vezes o volume específico. Então, aqui, o volume a gente tem que saber, né? Para saber esse volume em 1, a gente tem que saber quanto de massa de ar que o compressor está admitindo, vezes o volume específico do ar. Então, se a gente souber, né, multiplicar metro cúbico por quilo, multiplicar por quilo, a gente tem quanto de volume em metro cúbico que o compressor está, que ele tem aqui deslocado, né? Certo? E em 3 a gente tem o volume morto, ou seja, a massa residual aqui, né, que se chama, né, vezes o volume específico do gás que não varia. Então, o cilindro não está completamente vazio. Então, o que a gente tem? Ó? A massa total integral de 1 a 2 VDP menos a massa residual integral de 3 a 4 VDP. Tá? Mas aí a gente usa uma hipótese, que a compressão e a expansão acontecem entre os mesmos estados termodinâmicos. Então, essas integrais aqui são iguais. Ele assume que essa integral aqui, de 3 a 4 VDP, é igual à integral de 1 a 2 VDP. É uma hipótese meio forte, mas é assim que é feito normalmente. Tá? São as aproximações que a gente faz. Então, a gente pode dizer que o trabalho realizado no gás é a massa, onde a massa é a massa total menos a massa residual, ou seja, é a massa que ele desloca efetivamente, né? Quer dizer que ele aspira, não que desloca, né? Que ele desloca é todo o volume aqui do cilindro. A massa que ele aspira... Não, desculpa, é o deslocado, porque todo o volume aqui é o volume do pistão que a gente não definiu, na verdade, né? A gente definiu o deslocado, que é o do 3 para o 1, e o aspirado, que é o do 4 para o 1. Então, de fato, esse daqui a gente poderia chamar, né, uma massa deslocada, que não é o aspirado, né? Tá? O aspirado é só a partir do 4 aqui. Certo? Levado... Bom, isso daqui está errado também, né? Não é o que é levado da sucção até a descarga. Na verdade, essa massa aqui é a massa deslocada, tá? Da sucção até a descarga seria o 4 aqui. Então, aquilo ali está errado, até apaguei, tá? Certo? Aqui não é a sucção, né? Aqui é o momento que ele começa o curso dele para a direita. A sucção é em 4. Mas a massa é a massa total menos a massa residual, tá? Então, o trabalho por unidade de massa é integral de 1 a 2 VDP. Então, se a gente simples, né? Só fizer a integral de 1 a 2 VDP, a gente tem o trabalho realizado no gás, tá? Beleza? Enfim, aí é só um argumento termodinâmico, né? Que isso eu tirei também lá do livro de transferência de calor, que o resultado tem que ser o mesmo, né? Se a gente vier pela integral de PDV, de 1 a 2,
a gente vai ter isso aqui, a gente aprendeu lá na parte de termodinâmica, em análise de sistema. Tá? Quando a gente analisou o movimento de fronteira. E a integral de VDP, a gente chegou aqui, isso aqui no argumento geométrico de área, né? Mas esse argumento aqui, ele também vem, né? Eu não demonstrei, mas ele vem também para um processo, né? Aplicar a primeira lei da termodinâmica para um processo. Então a gente fica com essa relação aqui, ó, menos integral de VDP. Eles têm que ser iguais, tá? Claro que o trabalho, seja qual for o argumento que você fizer, ele tem que ser igual. Então essa área aqui, ó, tem que ser igual a essa área daqui, tá? Integral de VDP, a gente calcula essa área, tá? E a integral de PDV, a gente calcula essa área daqui. E tem que ser igual isso, tá? Beleza? Quem caracteriza a transferência de calor é a relação PV, lembra que a gente viu isso? Ó? Se o PV for constante, ele é adiabático, sem transferência de calor. Se o PV é igual a constante, ele é isotérmico, muita transferência de calor, a temperatura é constante. Então, aqui é PV elevado a 1, né? E se o PV elevado a N, aí é o politrópico, é alguma transferência de calor. Então, essa relação aqui, ela é regida, né? Essa relação PDV ou VDP, ela é regida pelas taxas de transferência de calor. Tá? Então, a gente vai analisar cada uma delas aplicando isso na expressão para o trabalho realizado no gás. Tá? Trabalho realizado pelo compressor, né? Deixa eu ajeitar isso daqui antes que... Acho que eu me esqueço aqui, é pelo. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Aqui, ó. Isso aqui não tá certo, não. Seria massa. Então, certo? Então, trabalho realizado pelo compressor, a gente pode usar essa integral aqui, então, com a forma mais geral. Ó. Então, a gente vai substituir cada uma dessas formas aqui, tá vendo? Ó, PV elevado a K, PV elevado a 1, PV elevado a N, na relação do trabalho realizado no gás, tá? Então, vamos começar aqui ó, com o politrópico, que é o mais geral, tá? A relação mais geral de todas, que a partir dela, né? Se o N for igual a K, a gente tem o politrópico. O isentrópico reversível. Né? Aqui, ó. A gente tem o isentrópico reversível. E se o N for igual a 1, a gente tem o isotérmico. Tá? Então, essa é a mais geral. Vamos começar com ela. Então, PV elevado a N, P1, V1 elevado a N, igual a P2, V2 elevado a N, igual a qualquer pressão volume elevado a N, igual a constante. Então, a gente pode usar aqui, ó, trabalhar nessa relação aqui, ó. E aí, a gente vai ficar, ó, isolando o Vn aqui, né? Vn é P1, V1 elevado a N sobre P, tá? Certo? Desculpa. Errei. Esse Vn aqui, ó. Esse Vn aqui, ó. Então, isolo o Vn, né? P1, V1 elevado a N sobre P, tá? Ou V é raiz N, né? Certo? Raiz N de P1 elevado a raiz N de P1, mas aí a raiz N de V1 elevado a N é V1 sobre P1, raiz N de P1. Beleza? Então, a gente vai substituir isso daqui, que está vermelho, aqui, ó. Tá? Tá aqui, ó. Substituindo, já coloquei ali, tá? Beleza? Como a integral é em dp, o V saiu fora lá, ó. Assim, desculpa. Como esse P1, V1 aqui, ó, é um estado específico, isso é interessante, ó. A gente está analisando aqui pressão, volume específico, né? Então, aqui a gente tem o estado 1, o estado 2, e aqui a gente tem um estado 1 linha, né? Aqui o 1, 2 linhas. Então, esses aqui são estados específicos, são estados conhecidos.
E esse daqui, esse PV aqui, é um estado genérico. Então, o P1V1 elevado a N, a gente pode tirar de dentro da integral, porque é uma constante, tá? É um valor constante. Então, por isso que ele tirou de dentro da integral ali, ó, P1V1 elevado a N. Só sobrou o P, que é sobre quem a gente está integrando, né? É o P genérico, vamos dizer assim, tá? P1V1 aqui é um estado definido, tá? Então, por isso que ele saiu da integral ali. E aí sobrou o P1 sobre N, tá? Bom, aí a gente integra, né? Integrar P elevado, quer dizer, raiz quadrada, né? 1 sobre raiz quadrada de P, dá essa relação aqui, ó. Então, P1 menos P1 V1, isso daqui já estava lá, né? E aí essa integral aqui, ó, resultou nessa expressão aqui. Tá? Essa integral aqui, né? Resultou naquela expressão ali. E se a gente resolver para o trabalho, né, fazer todas as distribuições aqui, ó, trabalho é n sobre 1 menos n, P2V2 menos P1V1. Tá? Substituindo aqui, né, o P entre P2 e P1. Beleza? Só fazer essa substituição ali. Então, esse é o trabalho realizado no gás para um processo politrópico com alguma transferência de calor. Tá? A gente tem que saber o N desse processo, né? Certo? A gente tem que saber, aí eu mostrei ali atrás, né? P1, V1 elevado a N igual a constante. Aqui, P2, V2 elevado a N igual a constante. Tá? Aqui, P3, V3 elevado a N igual a constante. A gente tem que saber quem é esse N para poder usar essa relação. Então, esse é o trabalho líquido realizado no gás a cada ciclo mecânico. É o trabalho fornecido, né? Que aumenta a pressão e também a temperatura. Como é que a gente relaciona isso com a temperatura? Aqui, ó. P2V2 igual a RT2. Olha lá. P1V1 igual a RT1. Tá? Então, como a relação entre pressão, volume e temperatura está muito bem definido, né, para um gás ideal, a gente consegue fazer essa relação aqui. Tá? Então, sempre que a gente aumenta a pressão, sempre que a gente faz a relação entre pressão e volume específico, a temperatura também varia, certo? Então, necessariamente, se a pressão do gás aumenta, a temperatura também aumenta. Isso é uma consequência lá da termodinâmica, né? Da química e tudo mais, né? Aqui também, aí é uma outra questão, né? Existem diversas maneiras que a gente pode trabalhar nessas relações aqui, ó. E todas elas vão chegar no mesmo resultado. Observa que a gente veio por aqui, ó. Mas a gente poderia ter vindo, ele está mostrando isso aqui, ó. O que ele está fazendo aqui? Assim, ele só está reescrevendo isso daqui como P1V1, botando P1V1 em evidência, né? Que vai ficar a mesma coisa, tá? Entenderam? Aqui, ó, P1V1 vezes P2V2 sobre P1V1 vai dar P2V2 menos P1V1. Também é uma outra forma equivalente de escrever. Ou se a gente tivesse vindo aqui, ó, por essa relação. Aqui, ó. Usando essa relação aqui, ó. Entenderam? Então, são diversas coisas que a gente pode fazer, diversas análises que a gente pode fazer, e vai dar o mesmo resultado físico, né? Então, V2 sobre V1 igual a P1 sobre P2 elevado a 1 sobre N, tá? Certo? E aí, bom, aí trabalhando aí nas expressões, a gente chegaria para essa outra forma equivalente para o trabalho realizado no gás, tá? É totalmente equivalente a isso daqui. Beleza? Isso daqui, ó, é equivalente a isso, que é equivalente a essa relação. Então, todas essas relações, né, R1, R2, R3, valem para um processo politrópico, tá? De compressão de um gás, certo? Então, aqui, se a gente souber a temperatura em 1, a razão de compressão aqui, né, isso daqui é o R, né? Tá? N menos 1 sobre N.
Beleza? Bom, aí, como a gente partiu não especificou quem era o N, se a gente simplesmente trocar o N por K aqui, ó, as relações vão ser as mesmas, certo? Beleza? E se a gente trocar o N por K, a gente tem o N aqui politrópico e o K isentrópico. Só que o K é um CP sobre CV, né? Se a gente simplesmente colocar aqui o CP sobre CV, a gente está dizendo que esse processo está descrevendo um processo isentrópico reversível. Tá? O negócio é que aqui a gente sabe quantificar o K por tabelas termodinâmicas. Aqui a gente tem que saber o N experimentalmente. Tá? Então é o PV elevado a N constante, é politrópico, o PV elevado a K constante, isentrópico reversível. E para o isotérmico, né? O que vai acontecer com o isotérmico? Lembra que para o isotérmico K é igual a 1. Então, se a gente botar igual a 1 aqui, ó, fica uma indefinição aqui, né? Fica 1 sobre 0, o que não faz sentido. Então, a gente tem que partir da relação original aqui, ó. P1V1 igual a P2V2 igual a PV igual a constante. Certo? E aí, a mesma coisa que a gente fez, né? Pode, por exemplo, pegar P1V1 igual a PV, isolo V, então a mesma coisa, né? Ela isola o V, P1V1 sobre P. P1 sobre V1 sai da integral, né, que é um estado definido, e o P fica ali, que é um estado geral. E aí a gente fica com essa relação aqui, ó, de trabalho para um processo isotérmico. Ou essa outra relação, se a gente identificar que o PV igual a RT. Aqui, tá? E o RT1 vai ser igual a RT2. Lembra que o PV é igual a RT. Tá? Então, P1V1 igual a RT1, P2V2 igual a RT2, né? Sendo que o RT é igual a constante, certo? A temperatura não vai variar nesse caso. Beleza? E aí, ó, esse é o caso. O que acontece aqui, ó? Lembra que a primeira lei da termodinâmica para um processo é escrito dessa forma aqui, ó, ΔH igual a ΔQ menos trabalho. Então, se a temperatura for constante, se é isotérmico, né, o ΔH é zero. Lembra que a gente mostrou lá atrás que o ΔH é uma função da temperatura? Porque é o U, que é uma função da temperatura, até mostrei uma tabela termodinâmica, mais RT, né, que é o U mais PV, né, só que o PV é igual a RT. Então, se a temperatura não varia, no caso isotérmico, ΔH é zero. Então, calor igual a trabalho. Então, à medida que o pistão fornece essa quantidade de trabalho no gás, a gente tem que ter uma taxa de transferência de calor que retira a mesma quantidade em termos de energia de calor do processo de compressão. Isso não faz o menor sentido. Você vai dobrar o consumo de energia do compressor para aumentar, eventualmente, a eficiência. Tá? A gente vai ver por que isso torna o processo eficiente, na verdade. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui é que imagina que você tem um compressor que consome, sei lá, 1 HP. Você vai ter que retirar 1 HP de calor. Então, você vai ter que ter um processo de resfriamento ativo para fazer esse processo aqui, ó, esse processo isotérmico. A gente vai ver que isso seria bom, seria o ideal, porque isso fornece a maior eficiência possível. A gente vai ver isso mais para frente. Esse é o processo que demanda menos trabalho de compressão. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter que retirar tanto calor, tanta energia na forma de calor, quanto a gente adiciona na forma de trabalho para comprimir o gás, tá? Mas como a gente tem atrito, como o K é finito, isso a gente nunca vai conseguir fazer na vida real, né? K que eu estou dizendo aqui é condutividade térmica. Então é impossível fazer esse processo aqui, ou muito difícil, né? Ou demanda muita energia. O compressor deveria dissipar uma quantidade de calor enorme, né? K aqui, condutividade térmica. Ou seja, você tem ali o cilindro e ele sempre tem umas aletas, tá? Então todo pistão ele é aletado, né? Justamente para aumentar as trocas térmicas. Mas por mais que você faça opa, aqui um pistão, né? Por mais que você faça ele aletado, a condutividade térmica da aleta ela é finita. Então sempre vai ter uma resistência térmica aqui que não vai deixar o pistão trocar calor de forma indefinida, tá? Certo? Então a gente não faz muito sentido esse processo isotérmico. Ele só é usado para a gente fazer comparações de eficiência. Tá? Bom, então tá aqui, ó.
Se o processo for isotérmico, essa é a quantidade de calor, de trabalho fornecida para o gás, que a gente acabou de obter aqui atrás. R, ou PV, P1V1 ln de P2 sobre P1, ou RT1 ln de P2 sobre P1. Tá? Tá aqui, ó, as duas formas equivalentes. O politrópico, a gente obteve essa relação, e o isentrópico, essa relação. Se a gente botar isso num gráfico, ó, o isotérmico é aquele que precisa do menor trabalho, tá vendo aqui? Ó? Tanto na abscissa quanto na ordenada. Então, o isotérmico é o processo de compressão que demanda menos energia. Tá? Mas ele é muito difícil de ser obtido, porque a gente tem que retirar na mesma proporção que a gente fornece energia na forma de trabalho, a gente tem que retirar na forma de calor. Essas relações, se vocês olharem lá no livro de termodinâmica de vocês, são as mesmas expressões do ciclo de Brayton, né, da turbina a gás, porque de fato é um ciclo de potência a gás que ele respeita também essas relações aqui. E essas equações elas podem ser desenvolvidas com diferentes considerações, né? Mas tudo passa pela primeira lei da termodinâmica por um processo. Tá? Então, a gente sempre pode chegar aqui também se a gente partindo da primeira lei da termodinâmica para um processo. Tá? Beleza? Então, tá bom, já vimos essa relação aqui que a gente precisa saber. Alguma pergunta aí, alguma dúvida, algum questionamento?